natureza e o desenvolvimento da sociedade, é aí que eu pauto principalmente o meu contraditório ao texto do PL. Muito obrigada novamente. Obrigado, professora. E passo a palavra agora para o último da mesa, que é o Júlio. Olá. Júlio Pastore. Bom, eu vou só responder aqui a coisas que foram colocadas. Em primeiro lugar, bom, o projeto de lei que está sendo tão criticado, como que não trata de paisagem e área verde, eu não vou poder ler aqui todos os parágrafos. Mas eu vou ler só o primeiro, que eu nem escolhi. Planejar, conceber projetos e estudos de áreas verdes, compreendendo todos os aspectos que interferem na paisagem externa às edificações, os espaços abertos, as áreas livres, rurais e urbanas, com função de recreação, amenização, circulação e preservação ambiental, integrando o homem à natureza e ainda executar, direta ou indiretamente, atividades resultantes desse trabalho. Não sei em que momento que isso não configura um trabalho de um paisagista. Outra coisa. Esse projeto prevê a pós-graduação para agrônomos, biólogos e outras áreas afins, que já tem na graduação uma parte consistente, como a gente viu na graduação em arquitetura da paisagem, ou paisagismo, porque são sinônimos, como eu vou falar daqui a pouco, tem 20% quase do curso destinado a ciências da natureza. É irresponsável dizer que essas categorias não têm conhecimentos afins com paisagismo. Que eles sejam paisagistas formados, eu sou o primeiro a discordar. Mas que a partir de uma pós-graduação, idealmente, é legal que o profissional seja formado em paisagismo. Hoje a gente não tem, em número suficiente no Brasil, paisagistas. Precisa adequar um mercado que foi muito sacrificado por essa disputa entre agronomia e arquitetura. Agora, de qualquer maneira, uma coisa me chama a atenção na fala da senhora Letícia. Se esse projeto de lei propôs a regulamentação da profissão autônoma de paisagista no Brasil, com uma base conceitual que satisfizesse os entendimentos da ABAP, ela apoiaria a regulamentação autônoma do paisagismo? Agora, continuando. Quanto à nomenclatura de arquiteto paisagista ou paisagista, a classificação brasileira de ocupações coloca essas duas como sinônimos, e assim é mesmo, em todos os países que falam língua latina. Essa classificação reflete a prática internacional. Paisagismo é sinônimo de arquitetura paisagística, assim como paisagismo é sinônimo de arquitetura da paisagem. Essa dupla denominação ocorre pela original convivência entre os termos paisagista e arquiteto paisagista no francês, que depois foi para o inglês como landscape architecture. A expressão arquiteto paisagista foi objeto de discussão nos Estados Unidos e na Inglaterra há muito tempo, porque ela convivia com a expressão landscape gardener. E na Inglaterra, muitas pessoas preferem se chamar de landscape gardener, e eles são arquitetos paisagistas, ou paisagistas, é a mesma coisa. Na França, a Federação Francesa de Arquitetura da Paisagem recomenda que o profissional seja chamado de conceptor de paisagens. Na Rússia, esse profissional é chamado de engenheiro verde. Então, quanto ao termo, a gente não pode instrumentalizar. O próprio Olmsted falou que esse termo era problemático. Ele que ajudou a cunhar esse termo. Ele reconheceu que esse termo é problemático, porque ele pode vir a confundir essa ciência que é nova, que na época se chamava muito mais Landscape Gardener do que Landscape Architecture, com a arquitetura. Então, assim, vamos parar de instrumentalizar essa dupla denominação. Se chama arquitetura, se alguém decidiu em algum momento chamar arquitetura da paisagem, é porque são duas disciplinas voltadas ao projeto. Mas isso daqui não significa, de modo algum, dizer que uma formação generalista, que é voltada à arquitetura, e ainda bem que é voltada à arquitetura, porque a gente precisa de ter arquiteto, mas que uma formação generalista em arquitetura, ou como querem os senhores aqui, como em projeto do espaço, dê todo o instrumental necessário para um projeto paisagístico.
É lógico que precisa da fundamentação teórica e da fundamentação técnica. E não é só isso. O projeto de paisagismo exige habilidade própria. Seria um desrespeito com os senhores arquitetos se a gente viesse aqui dizer que a arquitetura é igual artes plásticas mais engenharia. Que basta um artista plástico que seja capaz de projetar espaços, chame ali um engenheiro civil para resolver as questões técnicas e se tem arquitetura. É lógico que a arquitetura é um núcleo de saber independente. A habilidade de projetar um espaço arquitetônico, ela não está na soma da arte com a engenharia civil. Ela é uma habilidade própria. Assim como é o paisagismo. Não basta ser generalista em formação de espaço, que na verdade é impossível dizer que não é. As formações em arquitetura no Brasil são voltadas para a arquitetura, principalmente. É lógico. Basta pegar o nome das disciplinas. Então, a questão é a seguinte. A profissão de paisagista, ela é autônoma e, ao contrário do que foi dito aqui, ela é amplamente reconhecida há muitas décadas, mundialmente. Tem aqui a assinatura feita entre a União Internacional dos Arquitetos, é o órgão máximo da arquitetura no mundo. Eles reconhecem, em documento assinado, a autonomia da formação em paisagista. Os senhores deveriam respeitar esse documento, porque o IAB é afiliado da UIA. Está aqui, ó, o senhor pode ver. O senhor recebeu esse documento no IAB, a ABAP recebeu esse documento, todos sabem. A ABAP tem no site dela link para esse documento. Como que ele pode ser desconsiderado? Por último, eu falo sobre a questão do autodidata que eu mencionei a princípio. Eu também fiz pós-graduação em arquitetura, faço hoje em dia, em paisagismo, faço hoje em dia. Eu não quis ofender ninguém. O que eu disse com autodidata é todos os oriundos dos programas normais de graduação, para chegar ao paisagismo, como no Brasil temos poucos paisagistas, acabam cumprindo um percurso autodidata. Com pós-graduação, como é o caso de alguns, como é o meu caso, às vezes não é esse o caso, mas eu não quis ofender ninguém, não quis dizer que as pessoas não podem ter chegado a esse conhecimento com pós-graduação, com atividade profissional. Esse é o caminho que eu também estou trilhando, eu acredito, e o projeto de lei estimula a pós-graduação na área de paisagismo para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar isso na graduação. Obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos os senhores, professor Sérgio, professora Letícia, Eliana, o Júlio e o o carioca Rubens, ali, não sei que ele é carioca, mas está lá. Eu sou o relator desse projeto da Comissão de Educação. Foi solicitado e